Eu agradeço a Deus pela oportunidade de poder fazer algo. Desde criança, eu carreguei comigo um sentimento. O sentimento de não querer passar por essa terra sem fazer algo para Deus. Só isso tá bom, tá? Obrigado. O sentimento de querer fazer além. O sentimento de querer fazer mais para Deus. A primeira impressão de Deus que eu tive foi o Deus de Moisés. Aquele Deus cheio de trovão, de relâmpago, de barulho, o Deus do barulho, o Deus estridente, o Deus do poder, o Deus avassalador. E a princípio eu me identifiquei com esse Moisés e eu queria ser esse Moisés. Depois, com o tempo foi passando, as coisas foram mudando, os pensamentos mudando, a visão foi mudando. Entretanto, eu não gostaria de passar por essa vida sem fazer algo para o meu Deus. Esse Deus que criou tudo, que tomou a iniciativa, se fez um de nós e resolveu fazer algo por São Miguel Paulista, e hoje nós estamos aqui. Então, se você puder, dê uma salva de palmas em louvor e adoração a esse Deus, porque Ele merece. Ele merece. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Em rápidas palavras, eu gostaria de refletir com os irmãos o que Paulo escreve em Efésios, capítulo de número 3 e verso de número 8. Sem delongas, ainda temos lugares vazios, então se você quiser sentar, você que está em pé pode se acomodar em algumas cadeiras vazias, por favor. Efésios 3:8 diz assim: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu. Amém? Amém. Queridos, quando Paulo está escrevendo as suas cartas, também chamadas epístolas, Paulo tem um destino certo, e quando Paulo ele coloca um destino certo, ele também tem um grupo de pessoas que ele quer direcionar, que ele quer alcançar. Paulo em nenhum momento escreveu cartas, escreveu epístola por acaso. Ele não recebeu um insight e simplesmente resolveu escrever como se aquilo fosse um poema. Ele tem um direcionamento, ele tem um objetivo, ele tem um público-alvo. E com Efésios capítulo de número 3, do verso 8 em diante que lemos, não é diferente. Paulo também tem ali um grupo que ele quer atingir. Ele tem um tema em questão, um tema muito relevante. Esse tema que Paulo está abordando em Efésios 3:8 é justamente o tema que nós chamamos de igreja. Uma igreja que existe, mas também uma igreja que é conhecida. E quando nós olhamos para esta igreja conhecida que Paulo está escrevendo justamente sobre isso, nós vamos ver que o grupo que conhece essa igreja que existe, ele não é um grupo muito requisitado ou não é um grupo normal, mas o grupo que conhece essa igreja é, no mínimo, um grupo estranho. Porque quando você e eu falamos de sermos conhecidos, logo tentando contextualizar, trazendo para a nossa realidade, para a nossa contemporaneidade, para a nossa era, nós vamos ver que ser conhecido, logo nós pensamos em redes sociais, nós pensamos em número de seguidores, nós pensamos em likes, nós pensamos em influencers, nós pensamos em estar na rede social, no topo da rede social. Este é o critério de ser conhecido segundo a nossa ótica da nossa contemporaneidade. Entretanto, não é isso que Paulo está falando sobre ser conhecido. O grupo estranho que Paulo está falando, que essa igreja que existe, é conhecido, é
é um grupo conhecido que ele denomina por principados e potestades no céu. Então perceba, é uma igreja que talvez, aos olhos do capitalismo, aos olhos dos influencers, aos olhos das nossas redes sociais, essa igreja, ela não é conhecida, ela não é visível, ela não é patente, mas aos olhos dos principados, aos olhos das potestades, essa igreja, ela é muito visível, essa igreja, ela é muito conhecida, e essa igreja, que a princípio, dentro do nosso contexto, não é visível, ela nasce dentro de um contexto controverso, pois quando olhamos o mundo atemporal, quando olhamos o mundo acultural, nós encontramos essa igreja atemporal, essa igreja acultural ao redor do mundo, de todas as eras. Muitos países, muitas regiões são denominadas ou poderiam ser caracterizadas em todos os períodos dos tempos de Belíndia. E o que é uma Belíndia? A Belíndia é a mistura de Bélgica e Índia. Quando os economistas e os capitalistas, eles começam a analisar os países, e existem países que possuem dois extremos. O extremo da riqueza, aqui representado nessa nomenclatura por Bélgica, e o extremo da pobreza, aqui representado nessa nomenclatura por Índia. Por isso, Belíndia. O Brasil é uma Belíndia. Ele tem características de riqueza de países desenvolvidos, de países de primeiro mundo, também tem características de países mais paupérrimos do mundo, como países africanos e também do leste asiático. O Brasil é assim. Os dois extremos estão dentro do Brasil. O Brasil é um país, se nós fôssemos caracterizar, que ele possui cerca de 20 milhões de pessoas que ainda passa fome. E como é que nós poderíamos caracterizar a fome? Segundo a ONU, fome é caracterizada como a ausência do alimento quando provoca dor. Está provocando dor a ausência do alimento? Fome. E essa dor pode chegar ao extremo. Essa dor pode chegar à fatalidade da morte dessa pessoa por ausência de comida. O Brasil, nós temos dentro do Brasil uma massa populacional que representa 1% da população brasileira, que vive com cerca de 20 mil reais para mais mês, sendo que este valor de 20 mil reais para mais, dessa camada de 1%, é 39 vezes maior do que 40% da população brasileira no que diz respeito ao que recebe. 1% da camada populacional no Brasil recebe 39 vezes mais do que 40% da camada populacional no Brasil. É um povo, Brasil, Belíndia, falando especificamente de Brasil, é um povo que vive nos rincões das pobrezas. E nos rincões das pobrezas, às vezes, se torna vítima da violência. E nesses lugares, dos rincões da pobreza, o governo não chega. A polícia também não chega. A saúde também não chega. Então, quem chega para esse povo nos rincões da pobreza? É neste tipo de cenário que nasce a igreja. Ainda falando sobre o Brasil, no Brasil, se nós fôssemos somar os templos cristãos evangélicos que temos religiosos no Brasil, em 2022, nós tínhamos cerca de 579 mil templos evangélicos cristãos no Brasil. Repito, se você não prestou atenção nisso, por favor, pare de fazer o que está fazendo, pare de conversar nessa hora, pois nós estamos cultuando, é necessário temor, é necessário reverência, então para. Se você não está trabalhando, sossega no teu canto, presta atenção. Brasil em 2022, 579 mil templos religiosos. Isto é muito mais do que a soma da totalidade das instituições educacionais no Brasil com as instituições e as unidades de medicina no Brasil. Em 2022, nós tínhamos cerca de 264 mil
e departamentos de ensino contra 247 mil unidades medicinais no Brasil, juntando os 264 mil com 247 dá 511. E os templos evangélicos cristãos no Brasil em 2022 ultrapassaram 579 mil. Perceba que os sociólogos hoje, quando falam da igreja evangélica brasileira, eles chamam de fenômeno. O que é a igreja evangélica no Brasil? É um fenômeno sócio, um fenômeno cultural e um fenômeno espiritual que está acontecendo. E talvez o maior fenômeno cultural, espiritual e social da história do Brasil é o que nós estamos vivendo hoje. Mas perceba, tudo isso que eu tenho falado aos irmãos é o que se é visto, é o que se é percebido, é o que está nas mídias, é o que está no IBGE, isso aqui é o patente, isso aqui é o visível. Isso aqui é apenas a ponta do iceberg. A igreja invisível, o que nós não conhecemos, é muito mais profundo. A igreja, ela chega onde o governo não chega. A igreja chega onde a polícia não chega. A igreja está lá, inserida nos rincões das pobrezas ao redor do Brasil e ao redor do mundo. A diferença de um antropólogo para um missionário, por exemplo, é que o antropólogo vai e faz a pesquisa e vai embora, o missionário fica. E ele torna aquela região como se fosse dele, ele torna aquela nação como se fosse dele, ele se esquece da sua casa, da sua terra natal, e lá ele fica, e lá ele ensina o Evangelho, e como ele ensina o Evangelho, às vezes através da alfabetização. O que nós não conhecemos é aquilo que você e eu podemos caracterizar, que é imensurável, não dá para você quantificar, não dá para você mensurar o que é um homem que se entrega a Jesus. Um homem cheio de vícios, um homem cheio de problemas. Como eu posso quantificar e mensurar esse homem que entregou a sua vida através do evangelho pregado nas igrejas? Qual o impacto real disso dentro de uma família? Qual o impacto real disso para os filhos? Qual o impacto real disso para a sociedade? Qual o impacto real disso para o sistema empresarial, para as empresas, para a cultura? Qual que é o impacto de uma família restaurada, de um homem restaurado com o evangelho que se é pregado? O que nós não conseguimos ver da igreja invisível é a quantidade de cestas básicas que são entregues. Se perde as contas. Dos atendimentos psicológicos, de direito, e tantos outros recursos profissionais que a igreja abre a porta e ensina música, ensina inglês, ensina matemática. Isso é o que ninguém vê. Isso é o que ninguém está percebendo. A igreja invisível atua em meio ao caos, silenciosa. Lembra da pandemia? Quantas igrejas que abriram as suas portas para ser uma unidade de vacinação, para ser uma unidade de primeiros socorros. A medicina, os hospitais, a AMA, o UPA, tudo estava entrando em colapso. As igrejas agora começam a receber aqueles que adquiriram o vírus da Covid. E agora são tratados dentro da igreja, e ali não se está cantando, mas se está oferecendo um culto a Deus, prestando serviço à comunidade social. É isso que ninguém vê. E se vê, não elogia. É o que acontece atrás dos bastidores, atrás das cortinas. Nas igrejas se ensina a saúde da mulher, a higiene da mulher, a saúde do homem, a higiene do homem, o comportamento do homem para com a mulher, o comportamento do homem para com os filhos, o comportamento do homem para com a sociedade.
Um homem segundo os padrões do Cristo, isso também ninguém vê, ou se vê também ninguém elogia. O que dói em minha alma são as pessoas maldosas, que às vezes sem o conhecimento de causa, sem perceber o que está submerso, filma um fato isolado e coloca no TikTok, e coloca no Kawaii, e coloca no Instagram sem conhecer a profundidade que é e a complexidade que é de se servir na igreja invisível, difamando o povo de Deus, caluniando o povo de Deus, sendo boca para ameaçar, sendo boca para caluniar, para maldizer, sem perceber a profundidade e a complexidade. E se fôssemos falar do que aconteceu no Rio Grande do Sul? As igrejas mobilizaram a sociedade. Os correios não dão mais conta de receber as doações. Vamos entregar para onde? Igreja. E cada região tinha uma igreja que recebia aquelas doações. Agora isso começa a ser enviado para o Rio Grande do Sul. Quem é que repousa a roupa no Rio Grande do Sul? A sociedade por meio da igreja. Caminhões e caminhões saindo da igreja. Carros e carros saindo da igreja. Água, remédio, alimento. Tudo saindo da igreja. A igreja invisível. A igreja que ninguém vê. A igreja que ninguém percebe, ou se percebe, pelo menos não elogia. Uma igreja que não é conhecida pelos seus likes, pelas suas visualizações, mas uma igreja invisível, que é conhecida pelo Senhor, e conhecida pelos principados e potestades. E a Lagoinha, São Miguel Paulista, o que é que poderíamos falar dessa comunidade cristã que hoje completa 4 anos de existência nesse lugar? Eu acredito que tudo isso que nós estamos fazendo como comunidade, como um conjunto, é a ponta do iceberg. A Lagoinha São Miguel Paulista invisível é aquela que durante a semana pessoas, irmãos, irmãs, deixam as suas casas, os seus serviços, para visitar doentes no hospital. E isso não aconteceu uma vez. Isso acontece todas as semanas, em dias da semana. Os irmãos da nossa capelania estão indo lá abraçar o doente. Estão indo lá conversar com o doente. Estão indo lá ouvir o doente. Estou indo lá orar pelo doente, levando a placa da Lagoinha jamais. Levando Jesus, levando o amor, levando a esperança. Nas poucas vezes que fui, porque graças a Deus hoje temos um grupo formado. Nas poucas vezes que fui, alguns disseram, mas vocês são de que igreja? Porque às vezes a igreja não vem. Mas a nossa igreja está lá. A Igreja Batista da Lagoinha invisível é aquela que chega mais cedo para limpar o banheiro, para varrer o chão, para ligar o som, para passar o louvor, para ensaiar nos domingos com a dança, para gravar o IBL News nas segundas-feiras, para discipular para o batismo nas terças-feiras, para ter embasamento na apologética nas quintas-feiras, para fazer os GCs no sábado do Lex e do Rockets. A igreja invisível é aquela que prepara um conhecimento, um momento e um lugar, um ambiente de comunhão com a nossa cantina. Irmãos que vão lá se dedicar para fazer um almoço, preparar o melhor para que você possa comungar. A Lagoinha São Miguel invisível é aquela que está orando por você, pois se eu perguntasse aqui para a grande maioria, nem sabe quem são os integrantes da intercessão, mas os irmãos da intercessão estão guerreando como um cristão guerreia de joelho por cada um de nós. É a igreja invisível.
Nós vencemos batalha porque tem gente de joelho dobrado, porque tem gente na retaguarda, porque tem gente orando, porque tem gente lutando por nós. E eles não são visíveis, não são notados, não são percebidos, não possuem medalhas de honra ao mérito, mas estão guerreando, conversando com o Pai, zelando pela nossa alma. A igreja de Lagoinha, São Miguel Paulista invisível, é aquela que às vezes à tarde, no final de semana ou à noite, também deixa tudo para poder visitar na casa de paz aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que não tem força, aquele que já está nas últimas, como por exemplo recentemente mesmo. Um homem estava com câncer em fase terminal e pediu para alguém ir orar. Pastor Selmo e pastor Sandro foram. Ele aceitou Jesus. Uma semana depois, Deus o recolheu. É a igreja invisível. A Lagoinha São Miguel Paulista invisível é aquela que está do outro lado da rua, ensinando os critérios da fé do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os teus filhos, para os meus filhos. Esta é a igreja invisível. São Miguel participou, Lagoinha São Miguel participou na pandemia. Nós ajudamos. Eu já perdi as contas de quantos caminhões e carros saíram dessa igreja para a subprefeitura de São Miguel, de roupa, alimento, brigueto e tantas outras coisas, e eu não estou usando de hipérbole. Caminhões saíram daqui de tanta doação. As roupas que doamos chegou nas tribos indígenas no estado de Roraima. Tudo isso é a igreja invisível que está fazendo. Os invisíveis são os que fazem as coisas acontecer. Os invisíveis. A igreja invisível, que não é visível ao mundo, mas visível para Deus e para as potestades. A esta igreja, o meu respeito. A essa igreja, a minha consideração. A essa igreja, a minha oração. Então eu faço um desfecho fazendo um convite. Se você não faz parte, venha ser igreja conosco. Venha viver o novo. Escrever uma nova página da tua vida. Venha ser invisível para tornar Deus visível. E se você aqui conosco está e ainda não se prontificou a trabalhar em algum departamento da nossa igreja para a expansão do reino, não se sinta tímido, com vergonha, receoso. Pega a tua cabeça, você é filho amado de Deus. Converse com o pastor Sandro, comigo. Vamos expandir o reino de Deus enquanto nós estivermos aqui. Gosto da frase que diz que a presente geração só pode salvar a presente geração. Então não cesse de fazer bem. Termino citando meu amigo Paulo, que escreve em 2 Coríntios, capítulo de número 6, e verso de número 9, dizendo: como desconhecidos, olha a expressão de Paulo, como desconhecidos, não percebidos, invisíveis, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, como castigados, mas não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, entretanto, possuindo tudo. Parabéns, Lagoinha São Miguel Paulista. Parabéns a todos os invisíveis que fazem as coisas acontecerem aqui dentro. Parabéns pelos nossos 4 anos. Parabéns a toda a igreja invisível ao redor do mundo. Que continuemos assim, que diminuamos, para que o Senhor possa crescer. Parabéns, Lagoinha. Deus os abençoe.